bonito, o povo quer ver. Ai, 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 berimbau é um instrumento. Ai, 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 tocado na corda só. Ai, 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 vai tocar São Bento Grande. Ai, ai, tocando Olim com maior. Ai, ai, ai. Olá, estou aqui para poder falar sobre um instrumento bastante conhecido na cultura musical brasileira, mas que foi propagado através da capoeira, o nosso querido berimbau. O berimbau, ele é um instrumento que simbolizou, né, a cultura musical africana no Brasil, propagada pela capoeira, de tal forma que em determinados espaços que nós frequentamos, um salão, por exemplo, que a gente observa, se não tiver nenhum instrumento, nós teríamos dúvida para que servia aquele salão. Entretanto, se você encontra apenas um berimbau, você logo irá entender que ali possivelmente é um espaço de prática de capoeira. Portanto, o berimbau é um instrumento de origem africana e que no Brasil ele foi consagrado na roda de capoeira, ocupando inclusive um espaço simbólico de mestre-mor da bateria, da orquestra da cultura da capoeiragem. O nosso berimbau, também conhecido como urucungo, ele é da família dos arcos musicais. Os arcos musicais, por sua vez, remetem, às características mais remotas, dos instrumentos de corda. Os especialistas, eles acusam, inclusive, que o instrumento como o berimbau, seja a origem de todos os outros instrumentos de corda. O berimbau é da família dos monocórdios, e só para termos uma ideia, os registros históricos, que têm apontado para a gente, a localização, tanto do ponto de vista de territórios, América, Ásia, África, Europa, quanto do ponto de vista das culturas, tem apontado os arcos de boca como o mais antigo instrumento de corda. Esses arcos de boca, que possivelmente está na origem remota do nosso berimbau, do nosso urucungo, que é o arco com caixa acústica, a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse arco de boca ele é identificado em diferentes regiões do planeta, entre as culturas mais antigas, tanto das civilizações africanas, quanto das civilizações asiáticas, inclusive das civilizações americanas. Você vai identificar esse instrumento nessas diferentes sociedades, em período bastante remoto, do ponto de vista da datação que geralmente as ciências musicais elas têm feito acerca da história dos instrumentos musicais, pecando assim para se pensar os instrumentos africanos como aqueles que devam constar nessa relação no campo da história da música. Pelo menos para nós, no Brasil, é uma dívida que as ciências musicais têm para com os instrumentos africanos, ou até mesmo os instrumentos das civilizações não europeias, que manuseavam os arcos de boca. Em África, por exemplo, nós identificamos em período bastante remoto, que alcança a chamada antiguidade, os arcos de boca. Há exemplo do ingongo, que é identificado na África Austral, mas nós também identificamos em diferentes espaços africanos. Então, os instrumentos de boca, os arcos de boca, eu poderia dizer que eles representam a primazia dos nossos arcos musicais e, quiçá,
dos instrumentos de corda, que compõem, inclusive, as nossas sinfonias, né? Enfim, então a gente poderia começar dizendo que a história do nosso berimbau, né, bastante conhecido nas rodas de capoeira, ela está do outro lado do Atlântico. A gente pode ir buscar essa história no continente africano, em diferentes espaços e tempos do continente africano. Ou seja, o nosso berimbau, ele é um instrumento de origem africana. E vamos falar um pouco sobre essa trajetória então, né? Bom, a gente pode começar primeiro tratando que o berimbau, o nosso urucungo, às vezes vou estar chamando de berimbau ou de urucungo. Então, quando eu me referi berimbau, é do nosso arco musical que eu estou falando e não daquele outro pequeno instrumento de boca, né, que também é bastante conhecido, mas já em desuso. Poucas são as pessoas que ainda fazem uso desse instrumento, pelo menos a notícia que eu tenho, mas que também era conhecido como berimbau. E no século XIX, aqui no Brasil, por exemplo, ele criou muita dificuldade para que a gente pudesse identificar o nosso arco musical, o nosso urucungo, na documentação histórica, por conta do nome berimbau. Mas voltemos ao nosso urucungo, ao nosso berimbau de barriga, como também é conhecido, né? Então, a primeira questão que a gente precisa fazer é admitir que o nosso urucungo, o nosso arco musical, ele é um instrumento transatlântico. Esse instrumento ele é identificado nas diferentes sociedades africanas, né? E a gente observa, inclusive, que esses arcos, né, em diferentes sociedades africanas, eles estão ligados às chamadas músicas autóctones, né, que também chamam de música tradicional africana, né? Juntamente com outros instrumentos identificados nessas populações autóctones, né, a gente consegue observar os arcos, que são de variadas formas, desde os arcos de boca, que os arcos de boca eles nos acompanham até hoje, né? Ele é de um período que a gente não consegue datar, que a memória não consegue alcançar e que a própria documentação histórica ela apresenta dificuldades para que a gente possa identificar uma cronologia, identificar uma datação mais precisa da origem desses instrumentos, né? Entretanto, esses arcos eles se desdobraram em diferentes outros instrumentos ao longo da história. Então, para poder pensar esses arcos musicais, como o nosso berimbau, os ancestrais do nosso berimbau, nós observamos os arcos muito semelhantes aos nossos berimbaus em diferentes culturas de todo o continente africano, especialmente na África Banto, né? Toda a África Banto, que é grande parte do território africano. Entretanto, mesmo esses instrumentos em África, eles têm uma origem possível nos arcos. Os arcos, por exemplo, são apontados pelos especialistas como sendo responsáveis, como sendo a primazia das famosas harpas, né? Os especialistas atribuem que as harpas, né, instrumento que ganhou também diferentes proporções, tanto espaciais quanto culturais. Hoje você tem harpas confeccionadas de diferentes formas, mas as harpas são da família dos arcos. E a sua origem está nos arcos monocórdios, né? Porque a partir dos monocórdios se desenvolveu uma variedade grande de arcos, inclusive pluriarcos, né? Nós não temos na história, na organologia dos instrumentos musicais africanos, apenas os monocórdios. Nós temos diferentes arcos, né? Arcos, portanto, com várias cordas, não como o nosso berimbau, mas os chamados pluriarcos, né? Em diferentes regiões, e eu identifico isso bastante em região banto de África. As harpas, por exemplo, né? A gente, quando ouve falar em harpa, primeiro, a primeira questão que fica a gente pensa muito na orquestra sinfônica. A gente pensa muito na estruturação de um conjunto musical que a Europa elaborou alguns séculos atrás, né? E a partir dali incluiu-se as harpas,
E quando nós pensamos em harpa, a partir das fontes que chegam até nós, como por exemplo do cinema, da TV e da grande mídia, a gente associa às culturas europeias. Em especial a chamada cultura clássica, que você vai encontrar as harpas gregas. Entretanto, nós temos uma datação bastante remota das harpas em África. E aí, neste caso, são famosos os desenhos, né? São famosas as pinturas, toda uma iconografia ou gravuras rupestres, né? Mas, por exemplo, a iconografia do Egito Antigo. E lá a gente vai encontrar as harpas, né? Então, é muito interessante a gente pensar que a história do nosso berimbau está relacionado à história de outros instrumentos musicais cordofônicos, né, que remetem, inclusive, à história de diferentes sociedades africanas. E o berimbau, ele funciona como uma grande ponte entre a história da África e a história das Américas, e no caso, a história do Brasil. Por isso ele é um instrumento que a gente deve pensar enquanto, poderia dizer, enquanto um parâmetro, né, de história transatlântica. O berimbau pode ser um instrumento narrador da história transatlântica, da história do Atlântico, da história das sociedades atlânticas, da história da diáspora africana para o Brasil. O nosso berimbau, ele narra histórias e por isso ele alcança, por exemplo, as harpas egípcias, né, como harpas identificadas pelos musicólogos, né, com essa denominação de harpas em outras sociedades africanas. A gente encontra, por exemplo, identificado também nomeado como harpa, né, instrumentos cordofônicos arqueados, né, localizados na África Ocidental, né? É muito famoso, por exemplo, o corá, né? É muito famoso o corá. E o corá, ele é, na verdade, um instrumento bastante típico das culturas tradicionais, das culturas autóctones do Mali, mas você vai identificar esse instrumento com pequena variação em suas formas em outras regiões da África Ocidental, alcançando inclusive a África Central, né? Mas é exatamente dessa África Central, dessa África Centro-Ocidental, né, assim como a África Oriental ou Austral, que nós conseguimos identificar os arcos com caixa acústica que se assemelha ao nosso berimbau. Desta forma, a gente já começa a observar instrumentos, por exemplo, como o chitende de Moçambique, a urubumba de Angola, né? E esses instrumentos são muito semelhantes, esses arcos com caixa acústica na extremidade inferior, né? Ou seja, os ancestrais do nosso berimbau, do nosso urucungo, né? Observem que para contar a história do berimbau que nós tocamos na roda de capoeira, nós já conseguimos ir até as harpas do Antigo Egito, né? É exatamente esse o valor histórico, antropológico, né, e étnico-musicólogo do nosso instrumento, do berimbau, né? Portanto, a gente precisa entender que a nossa cultura musical nos remete à compreensão histórica das sociedades que nos pariram, as sociedades africanas, né? Então, desta forma, a gente consegue entender o chitende e as urubumbas. Em Angola você vai encontrar uma variada forma, tanto na confecção quanto na denominação. Para a região de Luanda, para o Planalto Central de Angola, a gente vai encontrar o ungo. O ungo é muito famoso o nome ungo, né, porque ele sai de Angola, inclusive participando de grupos musicais e ganha inclusive o mundo europeu, né, com a denominação de ungo, mas é esse instrumento com uma pequena variação que a gente vai identificar também no sul de Angola, como o lubumba, né, no leste angolano, com diferentes, como rucumbo, gungo, enfim. Então,
atribui-se ser esse instrumento o que a gente chamaria de o ancestral, ou os ancestrais do berimbau, né? O nosso berimbau ele pode ter vários ancestrais. Se falamos, por exemplo, do xitende de Moçambique e da ulubumba ou ungo de Angola, aí a gente já identifica duas sociedades diferentes, por mais que sejam sociedades que sofreram intervenção colonialista portuguesa, né? Mas são sociedades distintas, que têm culturas também bastante peculiares, mas do ponto de vista da música, do ponto de vista dos instrumentos musicais, nós temos em comum essa peça, que é o nosso arco musical com caixa acústica em sua extremidade, né? Então, a gente poderia dizer com muita tranquilidade que o nosso berimbau, que tocamos na capoeira aqui no Brasil, ele é um instrumento que tem vários ancestrais, né? E, de antemão, pela semelhança e pelas relações que o Brasil estabeleceu com essas sociedades africanas, inclusive Angola e Moçambique, eu diria até especialmente Angola e Moçambique, a gente poderia dizer, sim, que o nosso berimbau tem como um de seus ancestrais o xitende e a ulubumba, o ungo, né? Então vamos falar um pouco sobre essas sociedades. É importante a gente lembrar que a documentação que a gente tem acesso quando a gente desenvolve a pesquisa histórica sobre esses instrumentos nas sociedades africanas, né? De antemão, do ponto de vista do alcance, né, acerca de tempo, né, é uma documentação que ela é produzida majoritariamente pelo colonialista, né? Então são registros coloniais, portanto algumas classificações elas devem ser tratadas com bastante cuidado. Em Angola, por exemplo, eu consegui identificar arcos musicais que são da família das ulubumbas, né? Da família do nosso urucungo, que o urucungo é uma palavra banto também, a gente identifica, né, o banto falado na região de Angola, o urucungo, né, com o termo viola, né, o termo viola. Curiosamente, viola é a classificação de um dos nossos berimbaus, que na orquestra da capoeira, na bateria da capoeira, né, um dos berimbaus que nós utilizamos nessa orquestra, né? Algumas escolas estruturam com 3 berimbaus com classificações de sonoridades distintas, e um desses é a viola, que é um berimbau pequeno, tal, mais ou menos aqui, né? Como esse aqui, né? Cabaça pequena e que desenvolve um som característico, né? A nossa viola, né? Então nós temos esse termo na nossa viola. Entretanto, eu identifico essa classificação de viola, eu identifiquei isso no Dias de Carvalho, atribuindo-se a um instrumento que foi identificado com populações étnicas, né, populações étnicas de Angola, determinada região de Angola, no sul de Angola, possivelmente era da família das ulubumbas, né, e ele identifica como viola, né, entre o território de grupos classificados como ganguelas, né. É muito curioso porque esse termo viola remete muito ao instrumento de classificação europeia, e aí nós não temos a precisão de como ele era pronunciado entre os autóctones, né? Então essa é uma classificação, uma identificação que o visitante estrangeiro, né, em sua grande maioria europeus, fazem, e para essa classificação a gente deve ter o cuidado. Por isso eu gosto bastante dos termos, né, que são identificados como sendo termos de uso local, como por exemplo Lubumba, Rucumbo, Ungo e assim vai, e que são termos que apontam para uma característica das línguas locais, né? Das línguas locais, como por exemplo das línguas bantu, né? Das línguas bantu.
Então, a documentação que nós temos acesso é exatamente essa, tanto do ponto de vista das narrativas que esses estrangeiros fazem, quanto do ponto de vista das iconografias que eles produziram. Portanto, nós temos um conjunto de iconografias que foram produzidas sobre os arcos musicais em Angola, não especificamente sobre os arcos musicais, mas no conjunto dessas iconografias, sobre as chamadas culturas tradicionais, que eu prefiro chamar de culturas autóctones, né? A gente identifica esse instrumento musical, né? Que são os arcos musicais, tanto os de boca quanto os arcos de caixa acústica, que se assemelham ao nosso berimbau, né? Então, para se pensar a trajetória dos arcos musicais da capoeira, para se pensar a trajetória atlântica do nosso berimbau, é necessário a gente entender um pouco da história das sociedades africanas, a gente entender um pouco da dinâmica cultural, né, que caracterizava as sociedades africanas no ato do registro que o colonialista visitante fez acerca das culturas locais, né? Então, por isso é muito importante a gente entender que não dá para atribuir uma origem do berimbau, uma origem única. Dizer, não, o nosso berimbau, ele é, na verdade, aquela lubumba que se tocava lá e que se toca ainda hoje da música autóctone angolana. Pode ser que sim, mas não apenas, porque nós também temos o chitende, que é muito semelhante, né? Que é aquele tocado entre as populações artistas de Moçambique. Esse é um elemento importante, né? A gente pensar que o nosso berimbau ele pode ser uma síntese. Inclusive, eu não trato dessa forma no meu livro, né? O meu livro Urucungu de Caçange, que vocês terão a oportunidade de ler, né? Mas eu penso muito na perspectiva de que nós precisamos entender as culturas africanas e as suas experiências em diáspora de forma mais complexa, né? De forma mais complexa. Da mesma forma que as ulubumbas do sul de Angola, que o ungo do Planalto Central, da região de Luanda, que o chitende de Moçambique, assim como outros arcos muito semelhantes ao chitende que a gente vai identificar lá em Moçambique, assim como outros instrumentos, arcos, com caixa acústica que identificamos em outras sociedades africanas que também estabeleceram relação a partir do tráfico de escravos, né, com o Brasil, a gente pode atribuir ao nosso berimbau a sua condição transatlântica, né? Dois escritores angolanos que me apontaram essa possibilidade dos arcos musicais angolanos serem a origem do nosso berimbau é o Pepe Tela, né, e o Henrique Abranches, né? O Henrique Abranches, inclusive, que é natural de Portugal, mas ele foi naturalizado angolano, participou do MPLA, né, assumiu postos importantes de gestão e cultura na sociedade angolana pós-independência. Ele escreve um romance extremamente interessante, intitulado A Concava de Fete, e nesse romance o personagem protagonista deste romance da literatura mágica, né, da literatura fantástica, né, é exatamente um tocador de arco musical, um tocador de urubumba, né, o Captia, né? Então, o personagem Captia, ele é um personagem fantástico, ele é um personagem mágico. Ele, cantando através da sua pequena ulubumba, né, ele se transporta para diferentes momentos da história angolana, desde o colonialismo até as lutas de independência de Angola, né? Portanto, o nosso berimbau, ou melhor, o seu ancestral, ele protagoniza, né, uma ficção, né, do que a gente chamaria de uma literatura de pegada etnográfica, né, trazendo elementos da história de Angola, né, para serem narradas através de um tocador de ulubumba, né, o Captia, né? E as descrições que ele coloca no seu romance são belíssimas, né? Eu recomendo a leitura
desse romance, inclusive para se entender as relações culturais entre África e Brasil na perspectiva das experiências das culturas de Angola, né, em nossa realidade cultural. E o Henrique Abrantes ele vai afirmar que a Lubumba é conhecida no Brasil como berimbau, e que veio para... Ele informa que você vai encontrar aquele arco musical em diferentes regiões da África, inclusive em diferentes regiões de Angola. Eu pude constatar isso na documentação histórica, mas ele vai dizer também que por conta do tráfico de homens e mulheres africanos, né, para as Américas, esse instrumento ganhou o mundo, né? E de fato a gente identifica esse arco musical em outras sociedades. O caso da malunga, né, na Índia, né? Só para ter uma ideia. Mas o nosso berimbau, né, ele se torna tese na letra de Henrique Abrantes, de um respeitadíssimo escritor angolano, né? E o Pepe Tela vai ser a mesma coisa. O Pepe Tela, que também tem uma literatura amarrada com as questões históricas, né, e etnográficas, né, de Angola, ele vai dizer isso também, que a Lubumba é o instrumento que hoje nós identificamos aqui no Brasil, né, como berimbau, né? Portanto, não sou eu que estou dizendo isso, essas pistas, né, me permitiram muita coisa. Uma outra evidência da condição transatlântica do nosso berimbau eu identifiquei em um escritor brasileiro, né? O Gil Francisco Branco, Castelo Branco, né? O Gil Castelo Branco, Francisco Gil Castelo Branco, né? Ele é um escritor do século XIX que vivia no Rio de Janeiro, um diplomata, mas que ele era do Piauí, né? Atual estado do Piauí, do Nordeste, na época a província do Piauí, e ele escreve um livro para poder problematizar a seca do Nordeste. E esse livro é Ataliba, o Vaqueiro, publicado em 1878, né? E nesse conto, é um conto na verdade, ele vai dizer que Ataliba, que era o vaqueiro, o grande herói do combate à seca, das sobrevivências às secas nordestinas, ele vai dizer que ele tem um fiel escudeiro, que ele tem um escravo, né? Ele vai estar chamando de escravo, que é africano, e que gostava de tocar um arco musical conhecido pelo nome de urucungo ou berimbau. E quando ele descreve esse arco musical, era do berimbau que nós conhecemos, que o Francisco Gil estava tratando. E ele vai dizer que o nome desse africano era Kassange. Era Kassange porque era uma homenagem à região de onde ele tinha origem, que é exatamente, como ele diz, né, uma cidade que tem lá na África, né? E aí nós pensamos no antigo Império de Kassange, do qual nós temos registros que uma das atividades típicas das culturas locais era tocar um arco musical, né, conhecido também por rucumbo, né, ou viola, com os diferentes etnógrafos identificaram, né? Portanto, inclusive, eu trago esse personagem para o meu livro Urucungo de Kassange, né? E é uma outra amostra de como o berimbau ele é um instrumento transatlântico, né? É um instrumento transatlântico. As pessoas escravizadas durante o tráfico, obviamente, elas não traziam consigo objetos, né? Obviamente, elas eram todas despidas, inclusive, dos seus vestes, né? Entretanto, as culturas musicais africanas vinham aqui. Era exatamente aqui que eles traziam consigo as suas culturas musicais, que influenciaram tanto a cultura brasileira. O nosso berimbau veio aqui, na cabeça do africano, na cabeça da africana, né? É importante a gente registrar isso para poder entender que a música que nós fazemos, os instrumentos musicais de origem africana que ganhou, né, que ganhou a cultura brasileira, eles foram reinventados no contexto da diáspora africana para o Brasil. Então, é um item que não pode ser negado ao narrar a história das nossas
das nossas culturas musicais, né? A música negra, os instrumentos que compõem, né, a orquestra das musicalidades negras, né, são experiências da diáspora africana. Aqui foram reinventados todos esses instrumentos. Essas pessoas, elas cantavam as suas saudades. E é muito interessante porque é dessa forma que a gente encontra os tocadores de urucungo, tocadores de berimbau, antes de identificarmos o berimbau na capoeira. Antes de identificarmos, nós encontramos entre velhos anciãos africanos que cantavam as saudades de África, cantavam as saudades de sua casa, cantavam as saudades de sua terra. Eles confeccionavam os seus instrumentos, aqueles que aprenderam com os seus ancestrais, com os seus mais velhos, aqueles que assistiam aos seus contadores de história, né, utilizarem para animar uma noite, aqueles que assistiam os tocadores de gado, os pastores do sul de Angola, os quais utilizavam de forma muito comum esse arco musical para tocar o seu gado. E isso é muito curioso, porque no berimbau nós temos uma classificação na capoeira nós temos uma das classificações dos berimbaus, que é berra-boi. Na verdade, o boi é um tipo de gado que lembra um tipo bovino em Angola, que chama-se gunga, né? E nós temos o outro berimbau, uma outra classificação do nosso berimbau, que é o gunga, que é uma classificação genérica do berimbau. O berimbau também é conhecido como gunga, né? O berimbau também é conhecido como gunga, e gunga é um tipo bovino, muito comum em Angola, no sul de Angola especialmente, e que é identificado os seus pastores, os seus cuidadores e condutores, utilizando esses instrumentos para poder cantar, para poder conduzir as suas manadas. Portanto, nós temos muita história em torno do berimbau. Aqui no Brasil, depois da travessia, esse instrumento ele é identificado, e aí eu encontro documentação para o século XIX, identificado nas rodas de samba, identificado nas praças públicas, entre mercadores, né? Ou simplesmente entre pessoas que em um determinado canto param com o seu arco musical e cantam suas saudades, cantam os seus banjos, né? Portanto, essa condição transatlântica do berimbau gerou inclusive um bom debate no início do século XX, na década de 30, 40, entre os chamados estudiosos das culturas bantus no Brasil, né? Envolvia ali tanto o Nina Rodrigues quanto o Arthur Ramos, o Manuel Quirino, mas um destaque maior deve ser feito para o Edson Carneiro, que o Edson Carneiro, ele sim escreve um texto específico sobre o berimbau. E nesse texto do Edson Carneiro ele procurava argumentar o berimbau enquanto um instrumento da chamada cultura banto no Brasil, né? E o Edson ele chega a dizer que o berimbau era um completo desconhecido fora da Bahia na década de 30. Aí me refiro à década de 30 do século XX, né? Só que hoje a gente já pode contrariar essa tese do Edson Carneiro com a documentação que eu, por exemplo, levantei para a escrita do meu livro Urucungu de Cassange, né? Nessa documentação você observa tanto alguma iconografia, mas principalmente nas notas de jornais, a gente percebe que o arco musical, que o berimbau, ele já era bastante conhecido, né? Ele já era bastante conhecido, inclusive fora da Bahia, né? Eu citei aqui o romance do Francisco Gil Castelo Branco, né? Que tratava da seca e que tinha um personagem que tocava berimbau. E ele falava, né? O escritor escreveu em 1878. Ele dizia: esse é um instrumento que ele trouxe da África, o cassange. O nome desse instrumento é urucungo ou berimbau, e fazia a descrição do berimbau como nós conhecemos nas rodas de capoeira ainda hoje.
Portanto, a gente pode questionar a tese do Edson, mas o Edson Carneiro escreveu em 1937, publicou no seu livro Negros Bantos, depois ele reeditou esse texto, ele reeditou, mas ele não avançou no sentido de dizer, olha, eu estava enganado naquela época e tal. Talvez o Edson Carneiro não tivesse tido acesso ainda ao material que posteriormente os pesquisadores puderam alcançar e eu consegui levantar, inclusive, algumas fontes inéditas para a construção do meu livro, né? Portanto, o berimbau, ele sempre sempre causou inquietação entre os intelectuais, né? Durante o século XIX, início do século XX, por exemplo, final do século XIX e século XX, a gente consegue perceber que ele marca também a literatura que era publicada nos jornais, na imprensa. A imprensa brasileira era recheada de literatura, então poesias, contos, né, pilérias, né, ironias, aparece, né, que no caso uma literatura como crítica, né, aparece, né, então um romance. A gente tinha embate entre escritores e que se utilizava do berimbau. E aí tem uma questão que ela é muito interessante. Nesse mesmo período, você tem tanto o berimbau arco musical quanto o berimbau de boca. E surge um ditado que, segundo o Edson Carneiro, foi na Bahia que surgiu, mas não encontrei evidência para precisar isso, que era o ditado de que quando alguém queria dizer que uma pessoa não era verdadeira completamente, dizia assim, berimbau não é gaita, né? Berimbau não é gaita, para alertar um desavisado sobre determinada coisa. Mas aí se referia ao berimbau de boca. O berimbau de boca ele era de uso comum também das camadas populares, né? Eu identifiquei fontes que falavam das vendas desse berimbau e confundiu muito a gente. Portanto, o nosso berimbau no Brasil, até final do século XIX, início do século XX, ele era muito conhecido, muito denominado por urucungo, né? Depois, o termo berimbau passou a ser mais usual e é o que nós utilizamos majoritariamente até os dias de hoje, né? Então, urucungo, que é na verdade um termo banto, da língua banto, do quibundo, né? Ele era o termo utilizado para poder definir esse instrumento. Talvez a gente possa sugerir que o termo urucungo ainda fosse uma vinculação, né, do berimbau às culturas africanas. Na medida que esse berimbau ele vai se afastando na mão do ancião africano que cantava as suas saudades, como eu já tinha dito, e vai sendo apossado pela mão do capoeirista, mesmo sendo esse um descendente de africano, esse instrumento ele deixa de ser chamado urucungo, passa a ser chamado berimbau, talvez também pela semelhança de sonoridade com o famoso berimbau de boca, né? O fato é que esse nosso instrumento, ele não era um total desconhecido fora da Bahia na década de 30. Em 31, por exemplo, existe uma fotografia publicada por uma imprensa carioca, já mostra o berimbau na capoeira no Rio de Janeiro. No caso da Bahia, o registro mais remoto que nós temos é o do Manuel Querino. O Manuel Querino, ao escrever um texto chamado A Capoeira, publicado em Bahia de Outrora, livro de 1916, ele vai dizer que a roda de capoeira, que segundo ele, quem jogava a capoeira naquela época, e aí ele remete a sua memória para o século XIX, eram os Angolas, né? Eram os Angolas. Ele vai dizer que a música era tocada ao som de um berimbau, e ele já usa o termo berimbau, em 1916. Então, ali já não é mais o urucungo que aparece na pronúncia do Manuel Querino, né? Portanto, em torno do nosso berimbau, do nosso arco musical, temos muitas histórias atlânticas, né? Histórias que vêm desde África, atravessam o Atlântico produzindo experiências, né?
e chega nas terras do Brasil e se entranha nas culturas brasileiras, nas culturas musicais brasileiras. Não dá para se contar a história da música no Brasil sem considerar um belo capítulo sobre esse instrumento musical, né? Um outro detalhe que é muito importante para poder pensar de como o berimbau esteve muito presente nas culturas, inclusive nas culturas das elites, como eu citei ainda há pouco. Então você tinha escritores que publicavam seus contos, publicavam cantigas, publicavam poesias, né? E sempre tinham o berimbau citado em suas composições, né? A referência ao berimbau ela aparece em músicas, né? Em composições musicais, ou seja, o berimbau fazia parte, né? De um universo da cultura brasileira, que é esse universo que ficou fora do enquadramento das elites. Quando começou a se pensar uma história da música no Brasil, o berimbau ele já ficou de fora, né? O berimbau já ficou de fora. O berimbau ele fez parte, né? Uma outra questão que a gente precisa lembrar é que o Villa-Lobos, por exemplo, né? O nosso grande violonista, Villa-Lobos, segundo a sua biografia, ele conheceu o violão. O violão lhe foi apresentado por um tocador de berimbau. O Villa-Lobos conheceu o berimbau na sua meninice, como se chamava antigamente, né? Ele conheceu um mestre de capoeira. Esse mestre de capoeira, além de tocar o berimbau, e o Villa-Lobos ficou encantado com o berimbau, né? Foi esse mestre que lhe apresentou pela primeira vez um violão, e depois esse violão se tornou, né, a grande marca, né, do nosso artista reconhecido, o Villa-Lobos, né? Então, assim como o Villa-Lobos, foram outros desses, né, que se relacionavam com o universo da capoeira e tinham contato com o berimbau, inclusive outros grandes musicistas, né? A gente vai observando que o berimbau, ele, antes de chegar na capoeira, ele ocupa diferentes espaços nas artes brasileiras, desde as artes plásticas, né, à literatura, à música, né? Enfim, o que nós temos é um arco musical que já foi discriminado, inclusive publicamente, né? Esse arco musical ele se torna o grande parâmetro, né, de narrativa sobre a história atlântica. O berimbau, quando ele chega na capoeira, ele traz memórias de África. Quando tocamos o berimbau, nós tocamos memórias de África. E essas memórias de África são reificadas, né, o tempo todo, na medida que nós executamos o berimbau, seja na roda de capoeira, ou seja em bandas de música, como ele foi utilizado e é utilizado ainda hoje em bandas de música, né? Portanto, o berimbau ele carrega consigo, né, memórias, né, sobre as sociedades africanas, sobre as culturas africanas em África e na diáspora, porque ele remete às ulubumbas, aos chitendes, a outros instrumentos, apontam em sua história a existência dos berimbau, dos arcos de boca em África, que não apenas aqui na América, com os povos autóctones da América, nem Ásia, mas em África também, com datação extremamente remota, tanto é que a memória não alcança, né? Portanto, o nosso arco musical ele é um carregador de histórias. O nosso arco musical ele é um guardador de memórias. O nosso arco musical é uma caneta que escreve história atlântica, né? E é dessa forma que nós precisamos entendê-lo, né? Então, quando ele chega na roda de capoeira, não demorou muito para ele ocupar um espaço simbólico extremamente importante. O berimbau se tornou a autoridade da orquestra da capoeira. Esse instrumento, que em sua ancestralidade é tocado pelos pastores, né, tocado pelos contadores de história da África Banto, né? No Brasil, ele continua sendo tocado pelos contadores de história, desde aqueles que lembram, através de suas canções saudosistas, das terras de África, até aqueles que lembram
das histórias que são reificadas em nossas memórias na cantiga da capoeira. O berimbau se tornou o mestre-mó da capoeira, patrimônio imaterial da humanidade, patrimônio material brasileiro, né? O berimbau, ele conduz a roda de capoeira, o berimbau, ele orienta, né, toda a estrutura musical da capoeira. O berimbau, ele está no centro da roda. O berimbau ganhou uma dimensão simbólica de autoridade. O berimbau foi registrado no conjunto dos instrumentos musicais da capoeira como um patrimônio cultural e material do Brasil, sendo ele um instrumento de origem africana, sendo ele um instrumento que atravessou o Atlântico e nos diz algo sobre a história de África. E podemos contar a história de África, a história dos nossos ancestrais, a história daqueles que vieram antes, através do nosso arco musical, através do nosso berimbau. E o berimbau, ele não é só isso. O berimbau, ele representa também resistência cultural. Ele atravessou um colonialismo em África, ele atravessou as sobrevivências, né, das memórias dos africanos nos tumbeiros. Tanto é que quando ele chega aqui, ele teve a condição de reelaborar, de reinventar, de construir esse instrumento que tanto dizia da sua cultura em sua terra natal, em África. Esse berimbau, ele ocupa o espaço da roda de capoeira. Esse berimbau, ele toca dores, toca amores. Esse berimbau ocupa o espaço simbólico de autoridade em uma das culturas populares mais consagradas que nós conhecemos, que é a capoeira, que ganhou o mundo, que está presente em quase todos os países do planeta. E sem o berimbau não se reconhece a prática como capoeira, né? Esse berimbau foi tocado por Naná Vasconcelos, grande musicista brasileiro, né? Esse berimbau ocupa os palcos das rodas de capoeira, ocupa os palcos dos grandes musicistas, de bandas que elegem as suas africanidades, como, por exemplo, a banda Africania, que é uma banda de sucesso aqui da Bahia, daqui de Feira de Santana, inclusive. Esse berimbau, ele representa a trajetória de muitos de nós. E narrar sobre o berimbau é contar uma história transatlântica, é contar a história de cada um de nós que descendemos dos africanos e das africanas que foram escravizados e que foram trazidos para construir o país como nós conhecemos, por mais que este ainda se manifeste de forma racista acerca dos descendentes desses africanos que foram transladados através do tráfico de escravos, né? E no seu bojo trouxe culturas que influenciou toda a cultura musical brasileira, de tal forma que não tem como se falar em música brasileira sem falar da experiência africana no Brasil. Eu não digo da influência ou da mera presença, é da experiência que os africanos e as africanas produziram no Brasil. O berimbau, ele pode funcionar também como uma grande síntese de tudo isso. O berimbau, ele pode ser entendido como uma síntese da cultura brasileira, entendendo-se ainda a cultura brasileira como uma síntese de várias culturas, né? E que teve as culturas africanas como aquela que mais decidiu na sua forma, né? Aquela que mais decidiu em suas linguagens. O berimbau, ele tem um simbólico, para além de um instrumento da roda de capoeira, para além de um instrumento dos palcos, dos grupos que o inclui em sua orquestra, ele tem uma dimensão simbólica, que é o contato com o corpo. O berimbau, ele se funde ao corpo do seu tocador, se funde ao corpo de sua tocadora. E desde África, ele tem como preferência o corpo nu, né? As grandes narrativas que a gente consegue identificar, pelo menos para a África que eu tenho observado, que é Moçambique e Angola, né?
esse instrumento ele é tocado no peito. No caso da zulumba, às vezes na diagonal, né? Estende de forma bem vertical, assim como nós tocamos o nosso berimbau aqui. Mas esse contato com o corpo nu, isso representa uma dimensão simbólica extremamente interessante, né? E esse instrumento ele é tocado no peito. Aqui nós utilizamos muito na região abdominal, né? Tanto é que nós chamamos de berimbau de barriga. É uma outra classificação para esse nosso instrumento. Entretanto, o contato que ele tem com o corpo é quase que visceral, né? E também é uma outra dimensão simbólica, a região do ventre. Para algumas regiões de África existem histórias que procuram trabalhar essa relação. Por exemplo, determinadas sociedades que o arco musical, que se assemelha ao nosso berimbau, ele é de uso típico de mulheres, né? Na África Austral, a gente identifica algumas sociedades, como em Angola, entre as anecas, né? É muito típico as mulheres que tocam arco de boca. Então, outras regiões da África Banto, você vai identificar o berimbau como sendo de uso típico de mulheres, né? Tanto na África Austral quanto na África Oriental, a gente vai conseguir identificar. A África Central, enfim. Portanto, o berimbau é uma grande lição para nós brasileiros sobre a presença das culturas africanas nas culturas brasileiras, né? E nós devemos entender esse instrumento não apenas como um instrumento que se toca em uma roda de capoeira. A capoeira, ela na verdade foi a grande protagonista para a consagração desse instrumento de origem africana no Brasil. Talvez, se não fosse através da capoeira, nós não conhecíamos o berimbau da forma que nós conhecemos, né? Talvez o berimbau ele nem estivesse mais entre nós, como outros instrumentos se perderam. Por exemplo, o pluriarco angolano mesmo, que a gente só tem notícias dele aqui no século XIX, né? Aqui no Brasil, no século XIX. No século XX ele some. Alguns alegam que ele foi substituído pela viola europeia, né? Porque também chamava o pluriarco angolano de viola angolana, né? Então o nosso berimbau, talvez ele tenha encontrado, né, na capoeira o seu braço de perpetuação na cultura brasileira, né? É necessário que a gente entenda o berimbau para além da roda de capoeira, que a gente entenda o berimbau como uma grande representação dos vínculos de ancestralidade e de reelaboração cultural entre Brasil e África, especialmente entre Brasil e a África centro-ocidental, né? A África Austral, a África onde nós conseguimos identificar com mais precisão o uso desse arco musical que tanto se assemelha e que talvez seja os ancestrais do berimbau que nós conhecemos na roda de capoeira, né? Então, eu devo dizer para quem acompanha esse curso de que o berimbau ele não é um mero instrumento e que ele não seria mais fácil de se tocar pelo fato de ter uma corda só, muito pelo contrário. A dificuldade é muito maior para que a gente consiga confeccionar as notas sonoras em nosso instrumento. E o mais importante de tudo isso, tocar o arco musical monocórdio, acionar as memórias para histórias remotas das populações que foram responsáveis pela reelaboração que tornou as culturas brasileiras mais preta. E é exatamente aí aonde o berimbau ele nos atende com maestria. O berimbau é memória para a história das populações pretas que ocuparam o Brasil, mesmo em condições que não seriam as adequadas para os seus desejos, mas aqui reinventaram as suas culturas, influenciaram as culturas musicais, e não se pode tratar em história da música brasileira sem considerar um belo e importante capítulo para o nosso urucungo, para o nosso berimbau, para o nosso arco musical, que tanto diz sobre nós,
que tanto diz sobre os povos de África e que tanto diz sobre as relações históricas e culturais entre a sociedade brasileira e as sociedades africanas, que tanto diz sobre as culturas dos povos bancos, que tanto nos ensinaram. Portanto, o berimbau é o grande mestre da história transatlântica que precisa ser considerado no campo da etnomusicologia, no campo da musicologia histórica, no campo da antropologia e da história, enquanto um grande paradigma de entendimento e de interpretação das nossas histórias. O arco musical monocórdio, conhecido como berimbau, remete a muitas histórias que nós pouco conhecemos. Portanto, vamos nos permitir a conhecer um pouco mais da história dos nossos ancestrais, da história das sociedades africanas, através da história do nosso berimbau.